Muito bom dia, uma ótima terça-feira para você que está ligado aqui no canal do Lessa, chegando com as primeiras informações do Fluminense. Quinta-feira o bicho vai pegar, né? Chame do jeito que você quiser, final, decisão, final de Copa do Mundo, é como se fosse final de Libertadores, não importa. O que importa é o Fluminense ganhar esse jogo e eu espero que o time possa fazer a sua parte em campo, porque eu tenho certeza que o torcedor tricolor vai fazer a sua parte nas arquibancadas mais uma vez. Ontem o clube divulgou 30 mil ingressos vendidos, mais de 30 mil ingressos vendidos para esse jogo. Leste Superior, setor Leste Superior já está aberto para venda. Lembrando que os ingressos promocionais para o setor Norte ainda estão valendo, principalmente ali no setor Norte. Os outros também estão com valor abaixo, mas ali aquele ingresso especial, promocional, R$10 a entrada, R$5 a meia entrada. Então, eu acho que não é nem um jogo que se faz necessário uma grande convocação, porque eu tenho certeza que o torcedor ele entende a importância de um jogo como esse. É a última partida da temporada no Maracanã, um ano de 2024 que tem sido, né? É um ano muito difícil, muito complicado, de muito sofrimento, né? O torcedor que vai sempre ao estádio, esse ano sofreu muito, com atuações patéticas, com atuações que não honram a camisa do Fluminense. Mas eu espero que esses jogadores, de fato, eles entreguem tudo e mais um pouco nesse jogo, tudo que eles não entregaram no ano, porque por mais que a gente tenha muitas críticas a se fazer, todas elas justas, esses caras sabem o peso que tem. Eles sabem o peso que tem o rebaixamento, eles sabem, eu acho que quase todos ali, a maioria, eu tenho certeza que sabem a responsabilidade que eles carregam. Então, se o Fluminense fizer a sua parte e tudo der certo na quinta-feira, a gente finalmente vai estar livre desse pesadelo e a partir daí a gente vai conseguir planejar 2025, ter a mente leve para falar sobre essa reformulação que vem aí, para falar sobre o tanto de erros que precisam ser consertados para que no ano que vem o Fluminense volte a ter um time competitivo, um time à altura da história desse clube, à altura de um time que vai disputar o Mundial de Clubes. Tem muita coisa para acontecer, mas primeiro a gente precisa cumprir esse objetivo, essa meta de sair com esses 3 pontos na quinta-feira. A torcida do Fluminense terá a chance mais uma vez de demonstrar a sua força, de mostrar o quanto é decisiva a presença do torcedor no estádio. Lembrando que eu falei sobre isso na semana passada, se eu não me engano, o Fluminense chegou à 6ª melhor média de público do futebol brasileiro em 2024, com quase 31 mil torcedores, num ano horroroso para o Fluminense. Num ano em que o torcedor passou a maior parte do tempo angustiado. No ano que o torcedor muitas vezes ele teve repulsa de ver esse time jogar. E ainda assim o Fluminense tem uma das melhores médias do futebol brasileiro e por mais que alguns idiotas, palhaços aí da imprensa, jornalistas, queiram minimizar, descredibilizar, queiram ficar jogando pra galera para ganhar like, para ganhar curtida, a gente sabe que a torcida do Fluminense ela fez durante todo esse ano o seu papel. Muito mais do que esse time merecia. Então, a permanência do Fluminense na Série A sendo confirmada na quinta e assim será, ela se deve muito também ao papel do torcedor do Fluminense, mais uma vez. Eu tenho certeza que quinta não vai ser diferente. A gente vai junto lá para confirmar essa permanência. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você puder. Aquela moral, seu comentário, indique aí o canal para todo mundo, tá? Verifique se você realmente está inscrito, porque se não tiver, se inscreva, ative as notificações, tudo isso ajuda muito, são coisas gratuitas, mas que contribuem demais aqui para o crescimento do canal. Aliás, sempre agradecer o apoio de coração, o apoio que vocês dão todos os dias aqui comigo, criticando, elogiando, com respeito, tudo faz parte, mas vocês são responsáveis diretamente por esse trabalho que eu tento sempre entregar o máximo possível de dedicação e qualidade. Eu vou trazer aqui, porque eu vou falar de John Ares agora, vou trazer um trecho aqui que foi publicado pelo próprio clube, uma fala do John Ares, para mim muito impactante e muito diferente do próprio perfil do Ares, né? A gente não vê muito, pelo menos publicamente não, ele assumir a fala na roda de jogadores depois do jogo, com falas ali de um líder de fato, mostrando, reconhecendo a importância desse momento, sabendo que ele tem uma relevância, ele tem um peso muito grande nessa permanência. Vamos ver o que disse o John Ares. Hoje é uma mostra de que a gente é muito capaz, não é pouca coisa.
porque não é fácil jogar aqui. Não é fácil fazer o que a gente fez. Então, minha invitação é que a gente olhe para dentro e estamos num momento que a gente precisa de todo mundo. Não só o que está jogando, de todo mundo que está aqui, dos caras que estão lá no Rio. E, cara, está na nossa mão. O negócio deixou na nossa mão. Então, vamos a fazer, vamos a focar, vamos estar, porque a quinta, se hoje é uma decisão, a quinta é um jogo da nossa vida. Da vida do clube, da vida de todo mundo que está aqui. Então, vamos fazer, não da boca para fora, da boca para dentro, o jogo da quinta, o jogo da nossa vida. E, cara, fiquei muito feliz de verdade, assim, com o Ares depois desse jogo do Atlético, sabe? Muito feliz mesmo, porque o Ares foi muito criticado por muitos torcedores e o torcedor é assim mesmo, torcedor apaixonal, torcedor que quer sempre ver o lado do clube, desde aquele desgaste lá no meio do ano, em que muita gente quis jogar para cima dele toda a responsabilidade, mas a responsabilidade não é só dele, né? Porque muita gente ali dentro faz besteira e quer jogar para cima dos outros. O Arias, mais uma vez, ele mostrou que ele se preocupa sim com o Fluminense, que ele está sentindo sim esse momento e sabe o peso da responsabilidade que ele carrega. Quando ele faz o gol e vai direto pedir desculpa pro torcedor, é um ato sim de humildade e de muita dignidade por parte dele. E essa fala dele, para mim, é muito impactante, é muito impositiva, é uma fala que ela contamina os companheiros. Porque vem de um cara que, repito, não é normal a gente ver ele assumindo, assim, liderando a reunião pós-jogo, né, chamando a responsabilidade para falar sobre a importância desse momento, a importância de estar 100% focado, dedicado no que o Fluminense tem que fazer na próxima quinta-feira. Então é muito bom ver o John Ares assim. E eu já falei aqui, vou repetir, a permanência do Fluminense na Série A, ela passa muito por esse jogador. Assim como por outros, Ganso, Thiago Silva, teve muita importância, Fábio. A permanência sendo confirmada, ela passa muito por esse cara. Com todos os problemas, mesmo sabendo que ele quer jogar na Europa, que ele quer sair, todo mundo sabe disso, mas é um jogador que nunca deixou de honrar as cores do Fluminense. É um jogador que se tornou ídolo por tudo que ele vem fazendo, pela conquista da Copa Libertadores. E eu acho que ele merece sim o nosso respeito. Óbvio, a gente vai criticar quando jogar mal, como qualquer jogador, gente. Jogou muito mal, como foi contra o Criciúma, ele foi mal. Vai receber críticas como qualquer atleta, mas num todo, olhando a postura do Ares, num todo, ele nunca deixou de ser um jogador profissional, na minha opinião. Na minha humilde opinião. E infelizmente, o Ares recebeu uma ameaça, a esposa dele recebeu uma ameaça, vou até colocar na tela, que foi denunciado pelo próprio jogador. Um negócio absolutamente sem o menor cabimento. Um negócio absolutamente condenável, se não existe, não há justificativa para isso. Mas fica ainda pior quando isso vai para um dos caras para um dos pilares do time, para a referência técnica do time, para uma das referências técnicas do time, para um dos jogadores mais importantes do Fluminense nesses últimos anos, desde que ele chegou, e não foi diferente de 2024, apesar de toda a dificuldade. É absolutamente repugnante isso com qualquer jogador, tá? Na minha visão, na minha opinião, somente na minha opinião. Agora, com o Ares, para mim se torna ainda pior, se é que dá para dizer dessa forma. Então eu espero que, independente do que acontecer, que isso não se repita. Tem muito jogador que não está entregando absolutamente nada. Tem muito jogador que durante boa parte do ano ficou de sacanagem, muito. E da temporada para cá, do ano passado para cá, quem estava durante pré-temporada, durante as férias, poucas férias que tiveram, treinando, era o Ares, né? Foi zoado pelos companheiros ainda. Não sei se vão se lembrar disso. Fluminense campeão Libertadores, Mundial, pá. O Ares estava lá treinando e sendo zoado por geral porque ele estava treinando nas férias. Esse é o profissional que o Fluminense tem. Esse é o cara que certamente é um dos caras que, mesmo em momentos de baixa, de oscilação, como é impossível passar impune com tudo que esse time fez esse ano, ainda assim, sem dúvida alguma, acho que o Fluminense não estaria disputando ainda essa permanência na Série A se o Ares não estivesse aqui. Então, é realmente condenável, lamentável, e eu espero de coração que isso não se repita.
E olha, observando as redes sociais, a preocupação muito grande, né, com o jogo, não só com o jogo do Fluminense, mas também com o jogo do Criciúma, que vai enfrentar o rival, vai enfrentar o Flamengo, e aí aquela discussão, e isso vai acontecer até o dia do jogo, vai entregar, não vai entregar, vai abrir as pernas, vai prejudicar o Fluminense, e a torcida do Flamengo em peso pedindo pro Flamengo entregar, lembrando ano passado que o Diniz pediu, e aí eu vejo nos comentários meio idiotas até, que o Diniz botou time reserva contra o Palmeiras para prejudicar o Flamengo. Gente, o Fluminense tinha um Mundial para jogar em menos de um mês. Tinha que viajar, o time desgastado pra caramba. E os caras não. Os caras querem que mude o planejamento porque tem que se preocupar com o campeonato dos outros. O Flamengo não tem que se preocupar com o campeonato do Fluminense. A situação que o Fluminense está é problema do Fluminense. Foi ele que se colocou ali. Não é problema do Flamengo. Então, o torcedor que tá lá incentivando, querendo que entregue. Vou até colocar na tela várias mensagens aí em redes sociais. Pra caramba, assim. E vai ser... Cara, eu acho que o torcedor tá certo. Se fosse ao contrário, eu estaria falando a mesma coisa. Mas não faz sentido dizer... Parece que o Diniz fez isso pra sacanear o Flamengo ano passado. Isso é ridículo. O Fluminense foi lá no Santos, meteu, se não me engano, foi 3-0 aquele jogo, uma das melhores atuações do Fluminense ano passado. E o Santos lutando contra o Vasco pelo rebaixamento. No fim das contas, o Santos foi rebaixado. E perdeu para o Fluminense na Vila Belmiro. Então isso é para mim é uma idiotice, sinceramente. Mas entendo a parte do torcedor. Olha só o que o Alexandro, o lateral esquerdo do Flamengo, falou sobre isso. Nós vamos fazer o nosso trabalho sem pensar nos outros. Vamos pensar de fazer o nosso melhor. Vamos lá para vencer o jogo, assim como sempre foi feito. Então vou falar o que eu falei ontem. Não acho que o Flamengo vai para lá com o pensamento de entregar. Vai, sabe, abrir as pernas para ferrar o Fluminense. Eu sinceramente não acho. Pode acontecer, óbvio. Mas os caras estão jogando sério aí, já estão de férias há muito tempo, de férias entre aspas, e estão jogando sério aí até agora. Então não acho que vai ser diferente, sinceramente, não acho que vai ser diferente. Agora, é muito subjetivo falar, o cara fez o máximo, entregou o máximo, sabe, estava 100% focado. Isso aí não tem como garantir. O que o Fluminense tem que fazer é a sua parte. E aí depois pensar no resultado dos outros. Eu acredito que o Flamengo vai lá, vai fazer o jogo, o seu trabalho normal como tem que fazer, e se pela lógica, se realmente isso acontecer, acho que tem mais chance de ganhar o Criciúma do que o contrário, na minha visão. E os rivais estão se unindo, torcida e rival se unindo, né, vascaínos, botafoguenses, incentivando ali o Flamengo a entregar, vai ser assim. Acho que tudo isso é bacana do torcedor, faz parte do futebol. Dentro de campo, são profissionais, e eu sinceramente acredito mais nisso. Vou trazer aqui agora o nosso Renan Reis, o Laranja Tricolor, que está sempre com a gente no pré-jogo aqui do canal do Lessa, com aquelas análises táticas espetaculares de muita qualidade. E olha só essa análise que o Renan fez no gol do John Ares, gol não, né? No golaço do John Ares contra o Atlético Paranaense. Vou mostrar para vocês a participação do Ganso no gol do Fluminense, como que ele monitora o que acontece à sua volta e como que ele também acompanha a movimentação do John Ares até o passe final. A gente vê aqui que assim que o Ganso domina, ele já observa onde o John Ares está. John Ares ocupando aqui o entrelinhas da equipe do Atlético Paranaense. Ele olha para o Samuel, olha para o John Ares e vai fazer aqui o passe mais fácil. Afinal, essa linha de passe já estava se fechando. E vocês vão ver, meus amigos, que o Ganso ele não para. Samuel Xavier, John Ares, Samuel. John Ares, ele só está vendo o John Ares indo. Antes de receber, já quebra o pescoço de novo, vê o posicionamento do John Ares e vê o posicionamento agora também do Cauã Elias. O John Ares, que no início do lance estava aqui no entrelinhas, ele já vai agora atacar a última linha do Atlético. E olha o que vai acontecer, pessoal. Esse jogador, que é o Esquivel, ele dá um passo à frente, e no momento que ele faz esse movimento, o John Ares faz um movimento contrário, né? Ó, quero que vocês percebam, o John Ares, faz um movimento contrário, ganha as costas do Esquivel. A gente vê agora que existe o espaço para que o John Ares receba com mais liberdade. Ele vai travar aqui a corrida, só que vai ser tarde demais, porque o Paulo Henrique Ganso vai efetuar o passe, e ele esconde muito bem o passe, né? Porque vocês vão ver que o pé dele, tá aberto. Vou soltar aqui. O pé dele tá aberto, e ele vai fechar o pé, na última hora. Fechou o pé, achou o John Ares, e o colombiano solta ali uma bomba, realmente, um golaço da equipe do Fluminense. Então isso mostra que o Ganso é muito diferenciado, não tem jeito. Infelizmente, foi expulso de maneira bizarra pelo senhor Rafael Claus. Falamos muito sobre isso ontem, né? Uma expulsão ridícula, absurda na minha opinião. Não teremos Paulo Henrique Ganso para o jogo de quinta-feira. É uma perda muito grande. Mas enfim, contra o Atlético já foi assim, né? Ele só entrou no segundo tempo, só que ele entrou e deu uma assistência. Quinta-feira não tem nem isso. Complicado, mas enfim, é o último desafio do ano, com Ganso, sem Ganso, com Ares, sem Ares.
seja do jeito que for, tem que ganhar esse jogo. Aliás, só para fechar aqui falando sobre Keno, até o GE informou isso ontem, de que ele foi poupado. Ele já tinha uma situação, realmente um incômodo, estava com dores, a lesão que ele sofreu na coxa, ainda tinha a situação no gramado sintético, então o Fluminense preferiu segurar para ter o Keno nesse jogo quinta-feira. E a expectativa é muito positiva de que sim, o Keno ficará à disposição do Mano Menezes. Vamos aguardar o treino de hoje, de amanhã, mas a expectativa é muito positiva para que tenhamos Keno de volta contra o Cuiabá, e obviamente seria muito importante, porque ele vinha jogando bem, vinha numa sequência super positiva e pode ajudar muito nesse último jogo no Maracanã. Se Deus quiser, vai valer a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Fechou, pessoal? Um abraço, tamo junto. Ao longo do dia a gente volta, claro, com muito mais informações aqui no canal do Lessa. Valeu!